Bom dia a todos, sejam bem-vindos. Os nossos convidados, queria agradecer ao CAD a iniciativa e o convite que me fizeram a mim, foram-me ressuscitar das cinzas. Meu nome é Inês Serra Lopes, sou jornalista há muitos anos, espero que alguns ainda me conheçam. Os que não conhecem, espero que tenham gosto em conhecer, vamos ver, veremos no fim. Também o tempo é curto, teremos a oportunidade de falar sobre isso a seguir. Estamos aqui para debater um tipo muito específico de arbitragem, que é a arbitragem ad hoc, a arbitragem administrativa ad hoc, que é aquela que lida em especial com, espera aí que eu não quero perder o tempo, que lida em especial com a resolução de litígios entre o Estado e privados, litígios pontuais. Portanto, estamos fora da ação normal do CAD e estamos nos escritórios, nos grandes escritórios de advogados, normalmente. Em casos não muito frequentes, estamos nos grandes centros de arbitragens e alguns até pontualmente podem estar no CAD, embora não seja muito frequente. Não podem? O Nuno Villa-Lobos diz que não, portanto... portanto, é porque não estão. Bom, pois, porque senão não era ad hoc, exatamente. Bom, e portanto, não preciso de apresentar a Ana Gomes, toda a gente a conhece, é embaixadora política, a doutora Alessandra Leitão, a professora Alessandra Leitão foi ministra, foi secretária de Estado, é deputado, toda a gente a conhece. O Hugo é vice-presidente do grupo parlamentar do PSD, mas isso é o menos, porque também é professor universitário e tem um futuro na política brilhante, esperamos, e é também professor. Portanto, são três figuras à altura do tema e eu, sendo um bocadinho machista, começava pelas mulheres. O Hugo já disse que não se importava e começava especificamente pela Alessandra Leitão, porque, para não a poupar, começava logo por ir ao pelour dela, porque a Alessandra era ministra no último governo socialista, exatamente quando foi aprovada na Assembleia da República, são todos deputados, aliás, uma lei que alterou o Código de Procedimento dos Tribunais Administrativos e aprovou uma alteração à lei que fez com que a publicação de decisões dos tribunais dos tribunais arbitrais nas arbitragens ad hoc, que era uma publicação supostamente possível desde 2015, porém não feita na prática, posto que teve 4 anos à espera de uma portaria que fizesse com que essa publicação, que estava legislada desde 2015, fosse possível. Antes, porém, dessa famigerada portaria ser publicada, veio uma alteração que os deputados aprovaram, dizer que, sim senhor, essa publicação ia passar a existir, porém, todas as referências pessoais aos intervenientes deviam ser anonimizadas, ou seja, deviam ser expurgadas as referências aos intervenientes no processo. Ou seja, no fundo, o que ia ser publicado é que X, que nós não íamos saber quem era, que tinha um diferendo com a entidade Y, que também não íamos saber quem era desde que fosse uma pessoa coletiva, tinha tido um diferendo em que tinha sido condenado a pagar ou a receber um montante tal por causa da obra sobre a sociedade Z, ou seja, em termos de transparência, zero. Eu queria saber, senhora, então ministra, se ficou satisfeita com essa alteração à lei. Bom, boa tarde a todos. Cumprimento naturalmente a nossa moderadora, os meus colegas de painel, sem mais delongas. Eu não iria necessariamente começar por aí, mas já que pergunta, e não tendo
essa tutela no governo anterior, como naturalmente sabem. Eu gostaria de dizer 2 ou 3 coisas sobre isso. Em primeiro lugar, eu acho que as decisões dos tribunais arbitrais e dos tribunais do Estado, todas elas deviam ser publicadas. Há muito tempo que defendo, aliás, como docente universitária, que devia haver uma base de dados da primeira instância também. Uma vez tive um aluno de Erasmus que me veio dizer que queria fazer, um aluno espanhol, queria fazer um trabalho que implicava conhecer uma série de decisões da primeira instância e perguntou-me onde é que estavam. Eu disse, não estão, porque não há uma base de dados de decisões da primeira instância. Portanto, eu sou daquelas pessoas, já que começamos pela transparência, que acho que devia haver uma base de dados da primeira instância, naturalmente os tribunais do Estado, de todos eles, os judiciais, ditos judiciais e os tribunais administrativos, e acho também que devia haver a publicação das pendências por tribunal e da morosidade média de cada processo em cada tribunal. Na minha ótica, isso devia acontecer, a começar pelos tribunais do Estado, até para saber onde se trabalha melhor, onde se trabalha pior. Naturalmente, que não é apenas responsabilidade dos juízes daquele tribunal se ali a morosidade é maior, depende do tipo de litígios que lá tenham, depende do acervo que lá tenham. Naturalmente, há tribunais mais atarefados uns do que outros, mas tudo isso devia ser tido em consideração. E já que falamos de transparência, deixo aqui a minha opinião sobre isso para todos os tribunais. Relativamente ao conteúdo do que é publicado, e independentemente de, confesso aqui, não ter exatamente presente o conteúdo dessa portaria, e portanto vou falar em abstrato, a anonimização das partes é algo que me parece que terá que haver em função das regras sobre proteção de dados, e não é a única vez em que muitas vezes em várias atuações públicas de direito administrativo ou outras nós nos sentimos entre uma tensão entre a transparência e a própria proteção da privacidade, que no entendimento que tem sido feito muitas vezes, às vezes um bocadinho rigoroso, mas que enfim, mas que é o entendimento que tem vinculado as nossas entidades administrativas, as nossas entidades públicas, designadamente no quadro da CNPD, e que é de algum rigor na anonimização de uma série de dados. E, portanto, repito, falando em abstrato e não conhecendo essa portaria, imagino que a razão tenha a ver com isso. Não por uma menor transparência, mas pela necessidade de anonimizar dados que são pessoais. Relativamente ao que nos traz aqui, e não sei, enfim, o tempo é curto e, portanto, deixava já aqui dito o seguinte. A questão da arbitragem ad hoc, designadamente em matéria administrativa, surge, a meu ver, com grande peso por 3 razões fundamentais. Em primeiro lugar, porque nós temos um problema de morosidade da justiça no quadro dos tribunais administrativos, que não é culpa dos tribunais, é porque ainda não se mexeu como se devia mexer na matéria da jurisdição administrativa. A segunda razão é porque é uma matéria que nos grandes assuntos bule com valores elevadíssimos. Estou-me a lembrar de PPP, estou-me a lembrar de empreitadas de obras públicas, estou-me a lembrar de uma série de matérias em que o que está em causa de facto é, até do ponto de vista comercial, muito relevante e, portanto, o fazer arbitragens ad hoc vale a pena porque resolvem mais depressa com pessoas muito especializadas, ainda que saia muito caro, naturalmente. E, portanto, estas 2 razões concorrem para nós termos, de facto, muitos casos de arbitragem ad hoc na área do direito administrativo e do funcionamento da administração pública. Não tendo nada em especial contra a arbitragem ad hoc, naturalmente prefiro a arbitragem institucionalizada. Aliás, quando o legislador, designadamente no Código de Processos Tribunais Administrativos, abriu bastante a porta à arbitragem em matéria administrativa, porque antigamente discutia-se o ato administrativo podia ou não podia, porque era matéria de legalidade, para os contratos sempre foi mais claro que se podia, mas quando abriu, eu não me quero pôr na mente do legislador, mas estava-se essencialmente a pensar em arbitragem institucionalizada e não tanto em arbitragem ad hoc, porque de facto a arbitragem ad hoc que suscita um conjunto de dificuldades até do ponto de vista dos seus custos, que merecem algum debate e por isso estamos aqui a debatê-la. A última nota que daria, sem prejuízo de voltar ao assunto, é para dizer que, sem prejuízo de eu não ter nenhum preconceito, antes pelo contrário, contra a arbitragem, em especial sublinho, a arbitragem institucionalizada, a outra acho mais que tem mais que ser discutida, também gostava de dar uma última nota sobre o próprio problema das custas judiciais. Eu sei que há uma função regulatória e do acesso aos tribunais nos montantes das custas, mas acho que às vezes ficam ali, não estou a dizer até no direito administrativo, mas em geral ficam ali no limiar do pôr em causa
causa a tutela judicial efetiva e isso naturalmente não podemos querer. Doutora Ana Gomes, a sua posição é bastante diferente. Bom dia, muito prazer estar aqui convosco e muito obrigada ao CAD pelo convite. Eu tenho um preconceito em relação à arbitragem administrativa ad hoc. É que eu acho que ela não defende os interesses do Estado e do contribuinte. Como já tem sido dito, é um faroeste, é um submundo. E quem tem responsabilidade por isso é quem atua no sentido de legislar, permitindo que isto continue. Governantes, parlamentares, etc. E não é possível, hoje, alimentar as ilusões que, se calhar, estiveram na origem do recurso à arbitragem. E eu distingo aqui, como há bocadinho fazia a professora Carla Castelo Trindade, arbitragem da arbitrariedade. Arbitragem é o que se faz no CAD. Arbitrariedade é o que se faz, se calhar, na maior parte destas arbitragens administrativas ad hoc, ou mesmo institucionalizadas na CCIP, porque, de facto, primeiro, viola-se a Constituição, artigo 206, a justiça não é pública, o processo não é público, não se sabe de todo, não se pode acompanhar, não são só as sentenças que não são públicas, e aí a responsabilidade é pura e simplesmente do Estado, do Ministério da Justiça, que teve esses anos a pretexto de não ter regulação que não publicava, e depois, e hoje continua a não publicar. É porque, de facto, aí estão em causa os interesses do Estado, dos contribuintes, e não só o Estado perde frequentemente e perde à grande, logo perdem os contribuintes. Na conta geral do Estado de 2020, acho que era 890 milhões que estavam consignados pelo Ministério das Finanças para pagar as sentenças arbitrais a que o Estado tinha sido condenado nesse ano, no ano anterior, portanto, que tinha que pagar nesse ano. Como tudo é um esquema de promiscuidade. Isto é o negócio do Centrão. Isto tem que ser dito, desculpem lá, mas, quer dizer, começa... aliás, é muito interessante ir à net e ver o que é que o Papa das arbitragens deste tipo conta sobre o processo, não é? Estou a referir-me ao advogado José Miguel Júdice, que foi presidente de resto. Já agora deixe-me só fazer, como ele não está cá... Mas eu estou a dizer o que ele conta na net sobre o processo de só como ele não está cá, deixe-me só interromper para dizer pelo menos uma coisa à audiência, que é, pelo menos o Dr. José Miguel Júdice fez uma coisa, que é, suspendeu a atividade como advogado. Portanto, neste momento ele é só árbitro. Pois, eu estou a referir-me a ele contar o processo de como a primeira lei de arbitragem tinha sido redigida pela professora Isabel Magalhães Colasso, certamente com muito boa intenção de agilizar o processo, etc. Sim, mas era arbitragem comercial. Depois, como é um ministro da Justiça de um governo do PS de Sócrates que pede uma nova lei de arbitragem voluntária, como é a instituição que ele presidia, a APA da CCIP, que faz o projeto de lei, que era para ser publicado, aprovada em 2009 e acaba por ser aprovada em 2011, já com o governo de Passos Coelho. Em 2005, dá-se uma alteração fundamental no tipo de arbitragem que já estava previsto, e é, portanto, num governo também do PS, que se dá a possibilidade de abertura aos atos administrativos, internos e internacionais. Desculpem lá, mas tudo isto é para depredar os interesses do Estado. E a falta de publicidade, a falta de controle, o faroeste que reina, não se saber quem são os árbitros, não se saber quem são os honorários, toda a promiscuidade que é permitida aos árbitros, nós até chegámos a concluir através do processo Lex, não é? A Operação Lex, que não estou a falar só de promiscuidade ao nível dos advogados, que ora estão a fazer as leis com os buracos para depois serem exploradas exatamente como árbitros nos dias seguintes, mas é também os próprios juízes, não é? Havia um juiz que recebia dinheiro, não é?
Vaz das Neves, que tinha recebido 290 mil euros por ser árbitro, e havia outro juiz do Tribunal da Relação que achava normal ceder-se as próprias instalações do Tribunal da Relação para fazer este tipo de arbitragens. Desculpem, isto é roubo ao Estado. E aos contribuintes, obviamente, porque é o dinheiro dos contribuintes que está em causa. Já lá voltamos. Senhor professor, senhor deputado, Hugo, não sei como é que lhe chama. Mas não. A sua posição pessoal, ou a do PSD, como quiser, ou ambas, sobre tudo isto, o tema do nosso debate, como a organização o conjugou, é as tentações da arbitragem ad hoc nos litígios com o Estado. Como já tivemos ali duas posições bastante diferentes, considerando tudo isto, quais são para si as tentações que a arbitragem ad hoc nos apresentam? Antes de mais, muito boa tarde, cumprimentar-vos, cumprimentar também a nossa audiência. Naturalmente, aquilo que vou dizer vincula-me apenas a mim, e gostava de deixar isso claro. Mas, realmente, nós temos de fazer aqui uma distinção entre aquilo que é a arbitragem institucionalizada e o que é a arbitragem ad hoc. Ainda hoje, se forem consultar o site que o Ministério Público disponibilizou para isso, são desconhecidas as sentenças as decisões arbitrais em tribunais ad hoc. E, portanto, eu pergunto porquê. Se a lei o prevê, porquê é que não está lá? Aliás, quando estava a preparar-me para este nosso encontro, lembrei-me de fazer uma pergunta precisamente ao Governo, ou talvez à Procuradoria, para perguntar porquê que não estão publicados. Os cidadãos têm o direito de conhecer tudo aquilo que mexe com despesa pública, tudo. A transparência tem que ser total. Infelizmente não é. Reparem, se forem ver o Orçamento de Estado para 2023, o Governo prevê reforçar em cerca de 70 milhões, mais ou menos, números redondos, o montante para as arbitragens no setor rodoviário. 70 milhões a somar aos 500 que já lá estavam previstos. Só no setor rodoviário. E isto naquilo que depende diretamente, eventualmente, dos litígios com o Estado. Mas se sairmos do Estado e formos, por exemplo, olhar para algo que está dentro da esfera do Estado, mas que não depende necessariamente da ação governativa, que tem a ver com o que se passa com o novo banco e com as arbitragens que o Fundo de Resolução tem suscitado nas relações com a administração do novo banco, que são desconhecidas de todos, que implicam despesa pública, como o Tribunal de Contas já o disse. Elas são desconhecidas e deviam ser públicas. E mais, estas arbitragens do setor rodoviário, que suscitam o reforço de 70 milhões de euros, que ainda agora referi, têm muito que ver com reequilíbrios financeiros dos contratos. Provavelmente há menos pessoas a passar nas autoestradas e lá vem mais uma arbitragem. Mas ainda ninguém interpôs, e o Fundo de Resolução tem recusado sequer seguir esse caminho, um reequilíbrio financeiro na relação com o próprio novo banco, porque o novo banco recebeu dinheiro do mecanismo de capital contingente no tempo da pandemia, como se fosse um seguro contra pandemias. Nenhum outro banco teve um seguro desta natureza. É óbvio que tem que haver um reequilíbrio financeiro do contrato. E isto é através da arbitragem, porque é isso que está naquele contrato escrito em inglês, anglo-saxónico, que todos são desconhecidos e que depois tem uma coisa engraçada, que provavelmente não sabem. Ele foi traduzido para português no âmbito da Comissão de Inquérito, o Parlamento gastou uma pipa de massa para traduzir é secreta, e está secreto, porque a Comissão de Inquérito terminou. Portanto, é tudo secreto, até a versão em português. Portanto, as decisões têm que ser publicadas, já aqui foi referido, eu concordo totalmente. É preciso reforçar e robustecer o papel do Ministério Público no acompanhamento de certas matérias que sejam sujeitas à arbitragem ad hoc. É preciso clarificar a escolha dos árbitros quando não há acordo entre as partes, porque aí vamos suscitar a intervenção dos tribunais estaduais que escolhem árbitros, não sabemos como, com que critérios, que listas de árbitros é que são essas, se aquilo é feito pelo telefone, se há ali uns nomes que alguém tem num papel de guardanapo, ninguém sabe isso. Não é transparente. E tem que ser transparente. Portanto, isto é preciso uma lei para mudar isto. Agora, se deve haver uma lei específica do regime de arbitragem administrativa ou se podemos enxertar isto dentro do CPTA? Logo se pode ver, mas que tem que existir alguma solução, tem. Agora, acho é que se houver uma regulação desta matéria,
ela tem que estar toda no mesmo sítio. Não pode ser esta coisa dúplice que hoje temos, que é uma parte está no CPTA e outra parte está no Código dos Contratos Públicos. E às vezes a coisa não bate muito bem com a outra, não é? Parece que são um bocadinho divergentes em alguns aspectos e devíamos fundir num regime próprio, ou dentro do CPTA, ou numa lei à parte, mas tudo junto, para ser claro. Sim, e outra do parte princípio... está na LAV. E depois ainda tem o recurso à lei da arbitragem voluntária. Portanto, isto devia ser clarificado, assim como os recursos. Um grande problema na arbitragem é que quando nós permitimos, e isso acontece, o julgamento segundo juízes de equidade, que olham ao caso concreto e à aplicação da justiça para lá da letra da lei, porque é aquilo que se considera mais razoável ou que, enfim, equilibra melhor a posição de cada uma das partes, há aqui uma limitação depois no direito do recurso. E, de facto, também no direito do recurso, nós temos que voltar a olhar para isso, para que seja possível o recurso, mesmo na arbitragem ad hoc, e que não seja esta coisa que nós temos hoje, que é quem olha para o artigo 476 do Código dos Contratos Públicos, nos casos abaixo de 500 mil euros, só há recurso se as partes tiverem antecipado isso. Abaixo de 500 mil euros. Acima de 500 mil euros é que já pode existir o recurso. Também temos aqui uma duplicidade. Porquê 500 mil? Eu julgo que no projeto inicial eram 10 milhões que lá estavam. Entretanto, baixaram para 500. É mais razoável. Mas, por exemplo, uma coisa que devia existir e não existe era o dever da publicação, já aqui foi referido, das decisões, mas também de comunicação ao Tribunal de Contas de todo o conteúdo das decisões, porque o Tribunal de Contas pode ter aqui um papel também na fiscalização das decisões que o próprio Estado toma quando decide submeter à arbitragem em um determinado processo. E da própria existência do processo. Da própria existência e isso do é outro aspecto. É que quando nós mexemos com despesa pública, todos nós, enquanto contribuintes, coletivamente, ou um de nós, em nome de todos, deveríamos poder aceder às peças documentais, às audiências que possam existir no âmbito desses processos. Isto é algo que está, inclusivamente, discutido aí na doutrina. Há pessoas que já escreveram sobre isso não é nada de novo. Mas ainda não se avançou nesse caminho. E isso devia ser também possível. Eu não chamo uma espécie de ação popular, mas é trazer os interesses coletivos para dentro da arbitragem também era importante. Aliás, deixe-me só, terminando esta ronda, deixe-me só pôr-lhe uma questão, professora Alessandra Leitão. Há bocadinho disse que sim, é preciso respeitar a anonimização por causa da regulamentação dos dados pessoais, etc. E isso soa bem, porque habituámos a essa ladainha dos dados pessoais. Porém, vamos ver uma coisa. Estamos a tratar de contratos públicos, de grandes contratos, normalmente parcerias público-privadas, entre pessoas, e pessoas em português é um termo difícil, que nas outras línguas já não é assim, porque a pessoa serve para pessoa jurídica, para pessoa física, eu, Inês, e para pessoa coletiva, não é? Mas entre pessoas e o Estado. E, portanto, a sua professora diz-me, pois, mas é que se forem pessoas singulares têm direito a expurgar os dados pessoais. E se eu lhe disser que essa pessoa é o Dr. Ricardo Salgado? É um contrato entre o Dr. Ricardo Salgado, o maior banqueiro de Portugal, e o Estado, numa parceria público-privada. E se for o Sr. José Guilherme? E se for o Presidente do Benfica? Ou o antigo Presidente? Quer dizer, e quem é a pessoa física que tem capacidade para negociar uma parceria público-privada em nome próprio com o Estado? E, seja quem for, nem que fosse o José dos Anjos, quem negocia com o Estado um grande contrato público tem direito à salvaguarda dos dados pessoais ao abrigo do RGPD? Como? Não tem. Não tem. Isso é uma interpretação completamente abusiva, até porque... bem, mas pronto, vamos discutir. Acha que tem? Está-me a perguntar? Estou. Bom, então, vamos lá ver. Em primeiro lugar, só um disclaimer rápido para dizer que, naturalmente, tal como o senhor, como o Hugo, estou aqui em meu nome pessoal, naturalmente, até
se me permitem, mais como professora de Direito do que como deputada da Assembleia da República, estou aqui como Alexandra Leitão. Esta era a primeira nota, portanto não vincula. Em segundo lugar, queria dizer, talvez eu tenha sido mal compreendida na minha intervenção inicial. Quando eu disse que não tinha nenhum preconceito, é um preconceito do ponto de vista académico e jurídico sobre a adequação ou sobre a compatibilidade entre, em abstrato, o direito administrativo e a possibilidade de recurso à arbitragem. Foi isto que eu disse. Agora, se me perguntam concretamente entre a ad hoc e a institucionalizada, eu não tenho dúvidas nenhumas. Eu tenho as maiores dúvidas quanto a uma série de arbitragens ad hoc e acho que a arbitragem institucionalizada, que aliás é uma arbitragem que muitas vezes serve aos pequenos e não aos grandes, ou seja, é uma arbitragem muito mais às vezes da pessoa singular que tem um litígio com o Estado. E, portanto, contra a arbitragem ad hoc tenho alguma coisa. Acho que ela tem que ser mais escrutinada, tem que ser mais pública, tem que ser... faz sentido, quanto a mim, algumas coisas que disse aqui o Sr. Deputado relativamente a um acompanhamento pelo Ministério Público, que, aliás, já agora permitam-me, tem sempre que haver, porque já houve aí um caso famoso aqui há uns anos atrás, em que um tribunal arbitral não aplicou uma norma por considerá-la inconstitucional e depois surgiu a questão de saber quem é que recorre para o Tribunal Constitucional, sendo que é um recurso obrigatório, porque é a desaplicação de uma norma legal, isto aconteceu, e surgiu o problema que não está lá nenhum magistrado do Ministério Público, portanto, quem é que suscita? Entretanto, a questão foi resolvida a propósito desse caso concreto, não há nada que diga que um tribunal arbitral, de facto, não possa desaplicar uma norma que considera inconstitucional, mas aí tem que haver alguém, é o Ministério Público, que recorra diretamente para o Tribunal Constitucional, portanto, até por isso tem que haver um acompanhamento pelo Ministério Público e, portanto, todas essas garantias de publicidade, de acompanhamento pelo Ministério Público, eventualmente até de acompanhamento pelo Tribunal de Contas, não digo que não, naturalmente tudo isso, e uma outra coisa, agora que se fala tanto em incompatibilidades dos políticos, se calhar quem é árbitro também devia ter algum regime de incompatibilidades. Designadamente com o exercício da advocacia, não sei, estou aqui a lançar, não pensei sobre o assunto também, já que o tema chapéu deste encontro é as percepções que determinam as políticas públicas, às vezes os políticos também são sempre os suspeitos do costume e naturalmente não é a única área onde estas questões se colocam. Gostaria, contudo, de dizer que o que eu há bocado respondi a uma pergunta concreta, que foi quando a portaria veio, e volto a dizer que não estou a falar sobre ela em concreto, porque não a tenho presente e não é uma portaria, não passa pelo Conselho de Ministros e, portanto, não relevava da minha, então, área governativa, dizer que a anonimização, de facto, é um princípio quando nós falamos de pessoas físicas. Se nós formos às bases de dados da DGSI, etc., os nomes lá estão anonimizados. E eu, firmemente, estou convicta de que, e já tive muitas situações na minha vida em que coisas que eu queria fazer foram obstaculizadas pelo RGPD. Coisas relacionadas com biometria, coisas relacionadas com alguns avanços digitais que esbarram e, portanto, eu até não sou, às vezes nós fazemos mesmo de advogados do diabo, porque até não é até é algo em que eu muitas vezes deixei de fazer coisas por interpretações que eu achava que estavam a ir um bocadinho demais. Agora, uma coisa eu acho que as pessoas, pelo menos as pessoas físicas, quando lidam com o Estado, não devem estar mais desprotegidas do que outras pessoas. E também aí acho que, naturalmente, nas grandes PPPs, etc., podemos ver até onde é que vai, no limite estrito do regime de proteção de dados. Se for um dado pessoal de pessoa física, acho que deve ser anonimizado. Se não for, acho que não, é a aplicação da lei. Mas eu queria, não era uma provocação, portanto, era mesmo para saber a sua opinião como professora. É a aplicação do regime, quer dizer, mesmo que às vezes isso protege pessoas que nós até achamos que não deviam ser protegidas. É o Estado de Direito. O Estado de Direito também protege não, mas mesmo em certas situações. Mas mesmo recuando 3 passos atrás, o que tem acontecido é que esse regime tem sido interpretado como dando proteção também às pessoas coletivas. Pois, é o que Ou seja, tem sido anonimizado também relativamente às pessoas coletivas. Tem que se fazer uma análise jurídica ou formal, criteriosa do regime. Até onde o regime proteger deve ser anonimizado. Há uma outra coisa que eu queria dizer, que é a defesa do Estado. Muitas vezes termina na arbitragem, mas começa na negociação do contrato. Exatamente. E muitos dos problemas que o Estado tem, que os contribuintes têm com o Estado, começam na negociação do contrato. Na cláusula, desde logo, nos próprios termos do contrato, os termos em que é exigido, em que há a possibilidade de haver reequilíbrio financeiro, na cláusula arbitral que não compreende recurso, etc, etc. A negociação, o problema na defesa do Estado, e quando falamos em Estado aqui estamos a defender os contribuintes, não o Estado, governo A, B ou C, como é evidente, começa na negociação dos contratos, dos grandes contratos, em que quando
quantas e quantas vezes o Estado está menos bem representado do que o privado que está representado pelos grandes escritórios de advogados. E agora vou terminar, e agora sim minha área governativa em tempos. E porquê? Porque nós não conseguimos ter massa crítica na administração pública enquanto não tivermos, na verdade, pessoas capacitadas e qualificadas e bem pagos para, do lado da administração pública, negociar a defesa do Estado. Temos muitas vezes que recorrer a outsourcing, a nós próprios Estado, as sociedades de advogados, não ficam mais baratos do que pagar um bom corpo de juristas no Estado, e outras vezes não fazemos isto e, naturalmente, começamos a perder a montante e depois perdemos até ao fim. É verdade, e depois quando contratam esses grandes escritores, vêm os jornais dizer contrataram os grandes escritores. Ora bem, é isso mesmo. Doutora, ia dizer? Eu votei o RGPD no Parlamento Europeu com muito orgulho e acho que aqui em Portugal se faz a interpretação particularmente perversa do RGPD, particularmente contrária ao interesse público, que não está previsto nem no espírito nem na letra do RGPD. E a maior perversidade é que resulta de não se dar meios e capacidades à Comissão Nacional de Proteção de Dados, que devia ser mais do que supervisor, devia ser, de facto, aplicador da lei, regulador. E, portanto, foi com base também nessa interpretação perversa do RGPD que até hoje vários governos, de todas as cores, do Centrão, claro, inviabilizaram que eu, como deputada europeia, tivesse tido acesso à lista das pessoas que receberam vistos gold. E, no entanto, não faltam para aí listas e sentenças publicadas sobre cidadãos individuais singulares, com todos os dados e mais alguns, porque é evidente que, se o interesse público determina, esses dados não devem ser omitidos. E, portanto, neste caso, como já foi plenamente explicado, obviamente não devia ser utilizada esta justificação e não devia continuar-se com esta prática. Depois, gostava de dizer que estou inteiramente de acordo com a professora Alexandra Leitão quando ela diz que é a montante na negociação dos contratos que, de facto, o Estado deve, em primeiro lugar, assegurar os seus interesses. E não assegura, mas não assegura porque nós temos sistematicamente andado a trabalhar para o outsourcing, para desnatar o Estado das capacidades. Eu sou funcionária pública. Quando entrei no Estado, era o meu Ministério que assegurava as causas mais importantes, as questões jurídicas nos tribunais nacionais e internacionais. Estou-me a lembrar, por exemplo, do pleito sobre Timor no Tribunal de Justiça Internacional, com a ajuda de uns professores que vieram cá de fora, com certeza, mas era o MNE que tinha a competência. Hoje, a estratégia é a mesma que preside àquilo de que eu há bocadinho falava quando falava do roubo do Estado. E é o roubo organizado do Estado porque há captura do Estado. E uma das formas de fazer a captura do Estado é através do outsourcing sistemático. E não é por acaso que, se calhar, se formos ver, para aí é muito importante publicar a lista dos árbitros, dos advogados do Estado e dos outros, além dos árbitros, dos honorários de uns e de outros, quanto é que o Estado paga. E se calhar vamos chegar à conclusão que muitos dos árbitros não são só, se calhar, deputados, mas são ou foram, ou virão a ser governantes, não é? Temos um caso, quer dizer, um dos elementos que fez parte do núcleo que estudou e que propôs a LAV ao governo de Sócrates em 2009, veio a ser membro do governo, estou a falar do Dr. Pedro Cisa Vieira, não é? Que conhecia, portanto, muito bem a LAV, tanto que a tinha feito e que sabia muito bem, portanto, como a potenciar e continuará a saber, certamente, hoje volta à atividade privada. É exatamente este tipo de situações que nós temos absolutamente que impedir e para isso não há outra maneira, senão a transparência, a publicidade de todo o processo, de todos os elementos, que é exatamente isso que hoje não existe e é por isso que falamos, de facto, sobre Mundo e Faroeste. Eu devo ainda acrescentar que aqui eu falei da responsabilidade de governantes e de políticos, mas também, em geral, de parlamentares, mas também acho que tenho que falar dos órgãos da própria Justiça. E a Inês Serra Lopes, que há um ano, mais ou menos, escreveu um artigo sobre esta matéria no Expresso, que eu acho que foi um abridor de olhos para muita gente, detalha, por exemplo, as formas como o Ministério Público, a PGR,
o Conselho Superior da Magistratura, o Conselho Superior dos Tribunais Administrativos e Fiscais, pura e simplesmente se desenfiam de tomar posição e de assumir as suas responsabilidades. E eu, quando sei de histórias como as que vieram a público sobre o tal juiz Vaz das Neves ou o outro Orlando Nascimento, que achava que era normal ceder-se a sala do Tribunal da Relação para sessões de tribunais arbitrais, começo-me a perguntar se de facto aqui a promiscuidade, o conflito de interesses não é evidente. Portanto, se nós permitimos que isto continue, desculpem-me, mas não é justiça, é um arremedo de justiça em que estamos, e não é república, é a república das bananas. Obrigada. Sim, Senhor comentar algumas das coisas que foram ditas. Eu concordo com aquilo que foi dito sobre o momento em que se está a elaborar o contrato, e não é só o contrato, e os anexos ao contrato. E as alterações ao contrato. E acordos complementares e alterações sucessivas, sabe-se lá porquê. Voltando aqui ao exemplo do Novo Banco, eu li o contrato várias vezes, tive essa possibilidade. Teve mais sorte do que eu, pedi imensas vezes à Comissão Europeia, a Comissão sempre me disse que era a responsabilidade do Estado português. E a responsabilidade do Estado português continua a manter o secretismo, que é intolerável. E deixe-me dizer o seguinte, nós pedimos ao Novo Banco, à Lone Star, à Nani Holdings, que era a empresa tida pela Lone Star, pedimos ao Fundo de Resolução, pedimos ao Banco de Portugal, pedimos a toda a gente, vamos aprovar, permitam, autorizem que isto seja público. Tudo lavou as mãos que nem Pilatos. Não é público. Eu ainda admito que pudessem omitir alguma coisa relacionada com o sigilo comercial, não é? Metas de rentabilidade, admito que pudessem ocultar isso, mas o essencial do contrato devia hoje ser público, eu não tenho dúvidas nenhumas, e, portanto, isto devia ter sido salvaguardado no momento em que foi assinado. Ainda hoje de manhã, antes de vir para aqui, tentamos aprovar na Comissão de Orçamento e Finanças, foram transpostas duas diretivas muito relevantes sobre a resolução bancária. O PSD apresentou uma proposta para que fosse obrigatório enviar ao Parlamento e ao Tribunal de Contas todos os documentos de venda de bancos resolvidos ou de acordos com a Comissão Europeia que no futuro se venham a realizar ao fim de 30 dias, portanto tinham 30 dias para enviar isto ao Parlamento e ao Tribunal de Contas, ainda que sujeito ao dever de segredo, admitia isso como equilíbrio para a norma ser aprovada, foi chumbada, neste caso pelo Partido Socialista, e, portanto eu continuo sem perceber porque é que não lutamos pela transparência. Portanto, relativamente ao contrato, outra questão, ainda não se falou aqui, mas é óbvio para mim que a arbitragem a ser admitida, nomeadamente a arbitragem ad hoc, nunca pode implicar um desinvestimento dos tribunais. Isso para mim é claro, não é? Portanto, eu parto do pressuposto que aqui o que estamos a falar é de outros meios que possam servir para resolver as questões que vão surgindo, mas naturalmente sem desinvestir nos tribunais. E também dizer uma outra coisa, que é sobre os deveres e os impedimentos dos árbitros. Em 2021, e aliás, devo dizer, com um grande consenso no Parlamento, foi aprovada uma lei, a Lei 7 de 2021, onde se inseriu aqui um reforço dos deveres e dos impedimentos relativamente aos árbitros na arbitragem tributária, que são extensíveis à arbitragem administrativa por força do CPTA, quer alguns advogados gostem, quer não gostem. É o que diz a lei. É verdade. E, portanto, quem aprova leis neste país ainda é o Parlamento, que eu saiba, e, portanto, aquilo é para cumprir, gostem ou não gostem. E, portanto, pois não é quem fiscalize. Acho que temos que introduzir alterações para criar esses elementos de transparência e de equilíbrio, que hoje não existem. Alguns passos foram dados, eles são insuficientes, naturalmente. Relativamente aos centros de arbitragem, sim, tem que ser cumprido. Relativamente às arbitragens ad hoc, não há quem fiscalize, pura e simplesmente. E lá está, como não há nenhuma obrigatoriedade de publicação dos nomes dos árbitros e das listas das arbitragens, pura e simplesmente continua a não se saber nada. E o Ministério Público, por exemplo, podia ter um papel, por que não? Pois poderia, mas era preciso que houvesse legislação nesse sentido. Bom, meus senhores, eu acho que... Eu só queria dizer uma sim, coisa, eu então acho que... uma última ronda, 30 segundos, o que é possível fazer neste momento com o estado da arte que existe? Eu acho que o Estado e quaisquer instituições públicas deviam ser proibidas de entrar em quaisquer contratos em que se aceitassem
cláusulas de arbitragem fora das instâncias estaduais, fora, portanto, de arbitragem privada. E penso a mesma coisa, de resto, ao nível internacional, com os tratados ditos de comércio livre, com os mecanismos da ISDS, portanto, Investor State Dispute Settlement. É a mesma coisa a nível internacional, digamos. Penso que o caso Lone Star é imperativo que se exija a publicação do contrato e se houver algum meio que me dê, eu publico. Portanto, acho que é insuportável que o Estado continue a manter o secretismo do contrato da Lone Star, ainda por cima sabendo que há cerca de 200 ações, na maior parte, obviamente, em tribunais arbitrais, que o Lone Star, que o novo banco continua a prosseguir contra os interesses do Estado, portanto, é intolerável que isso continue. E, finalmente, gostaria de lembrar justamente um caso em que a intervenção de um Tribunal do Estado, o Tribunal de Contas, teve uma importância fundamental exatamente na não execução de uma sentença arbitral, que é exatamente o caso do Elos TGV, graças à intervenção do Tribunal de Contas. Doutora Ana Gomes, mas isso ainda não acabou. Pois não! Está em tribunal. Pois não, mas o Estado está impedido, os governantes estão impedidos de dar execução à sentença, que era altamente gravosa para o Estado, porque houve uma posição do Tribunal de Contas até explicando que eles incorreriam em responsabilidade pessoal. E bom, muito bem. 10 segundos só para sublinhar uma coisa que naturalmente tudo isto que estamos aqui a dizer, mesmo acho que todos estamos mais ou menos de acordo relativamente à importância da arbitragem institucionalizada, dizer que obviamente não pode implicar, nem é essa a ideia, um desinvestimento nos tribunais do Estado. E quando falo em investimento, estou, por exemplo, a falar num ponto muito especial, que tinha aqui para dizer que me esqueci, que é uma das razões, benignas, para a utilização dos tribunais arbitrais, é a questão da especialização e de uma grande especialização, pois não há, pode também fazer especialização nos tribunais do Estado, se esse for o argumento. Claro. Concordo totalmente, portanto, acho que devemos investir nos tribunais estaduais, especializar mais, se for necessário, para que não haja desculpas relativamente aos prazos. E dizer também aqui uma coisa sobre o funcionamento dos tribunais. As pendências nos tribunais administrativos e fiscais têm aqui uma questão que tem a ver com aquilo que vem muito de trás e que é necessário recuperar. Mas ainda há pouco ouvia falar em 5 anos os tempos de pendência na primeira instância. Por exemplo, no relatório das Estatísticas da Justiça de 2021, esse valor é ligeiramente menos. Só para dar aqui os valores atuais, 31 meses em matéria administrativa e 50 meses em matéria fiscal. Isto nos tribunais. Portanto, houve aqui eventualmente alguma redução face àquilo que é a percepção pública, mas é preciso continuar a recuperar essas pendências. Relativamente à arbitragem ad hoc, introduzir transparência é aquilo que precisamos, acho que estivemos todos de acordo relativamente a essa matéria. Muito obrigada, Sr. Deputado. Para finalizar, queria só dizer, até porque este público é composto por árbitros, maioritariamente, queria só dizer que esta semana o Dr. Robin de Andrade, que é um grande árbitro português, mandou-me um e-mail, acho que ele não levará a mal que eu revele. Ele publicou agora, este ano, na revista da Associação Portuguesa de Arbitragem, um extenso estudo sobre a arbitragem ad hoc nos conflitos entre o Estado e particulares, e mandou-me um e-mail dizendo que, em virtude do estudo e da opinião que foi formando, que neste momento ele está a publicar todas as decisões de tribunais arbitrais em que é presidente de julgamentos ad hoc no site tribunais.org.pt, no site do Ministério da Justiça, o que faz, tenha ou não tenha obrigação, seja ou não seja considerado que isso é obrigatório e sem anonimizar as partes, desde que os intervenientes sejam pessoas coletivas. E, portanto, a minha modesta contribuição para o assunto era pedir às pessoas a quem é presidente de tribunais arbitrais que façam o mesmo, porque só assim é que vamos mudando alguma coisa enquanto não há legislação nova. É cada um fazendo o que pode. E muito obrigada pelo convite, foi para mim um prazer estar aqui. Obrigada.